Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, iniciando aqui com vocês uma videoaula dessa peça, é o centro de mesa Tulipas Luxo. Fiz a aula completinha desde o início até o finalzinho aqui junto com vocês. Essa peça ficou medindo 60 centímetros de diâmetro, pesando 302 gramas. Essas medidas podem variar conforme o fio que você utiliza e a sua tensão de ponto também. Fiz aqui toda a peça utilizando agulha de 3,5 e utilizando o fio de espessura 6. Então vamos lá para a nossa lista de material da videoaula de hoje. Pessoal que não é inscrito ainda no canal, tá passando por aqui, já aproveite, já faz sua inscrição para você não perder nenhum vídeo novo que eu trazer aqui para vocês. Deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, e ripar o vídeo é uma forma também de ajudar aqui no crescimento do canal, para que mais pessoas venham conhecer aqui o meu trabalho. Se você puder compartilhar esse vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo, pode compartilhar à vontade e deixe seu comentário logo aqui abaixo o que você achou dessa peça. Se você não puder comentar nada, pode deixar algumas florzinhas, que daí eu fico sabendo que você passou por aqui nesse vídeo, tá bom? Então, bora lá iniciar mais uma aulinha. E na nossa videoaula de hoje, a lista de material é: vamos utilizar aqui 2 multicolor, um é o folha 9392, é o multicolor da Barroco, e o outro é o Merlot 9520 da Barroco também, o multicolor. Vou estar utilizando o fio de espessura 6, que é o rosa chá, que é o 793, ó, de espessura 6. Vou estar utilizando o bege, é o bege da Euroroma, é a numeração 1110. Agulha de 3,5, mas se seu ponto for muito apertado, você pode estar pegando uma agulha maior, que dá certo, e uma tesoura para o corte do fio, quando é feita aqui a troca de cor. Então, vamos dar início a mais um passo a passo aqui para vocês. Peguei aqui meu fio rosa chá e minha agulha de 3,5. E vou estar iniciando com o anel mágico. Vocês podem fazer o anel mágico de costume que vai dar certo. Eu faço assim, eu deixo essa pontinha aqui, ó, em cima desses 2 dedos. Passo aqui em volta, ó, esse cabinho e jogo aqui pra trás. Aí eu prendo com o dedinho. Entro com a minha agulha aqui debaixo dessa primeira alcinha e subo aqui na outra e puxo. Viro. Fiz um Ezinho. Vou buscar o fio que tá aqui prendido com um dedinho e trago aqui pra dentro dessa laçadinha. Fiz aqui o meu anel mágico. Agora eu vou subir 1, 2 pra dar a altura de 1 ponto, porque aquela primeira laçadinha vale ponto, ó. E uma de separação, tá bom? Então, subi no total 3 correntes. Com uma que já tava pronta, ficou um total de 4. Do laçado, eu vou entrar aqui dentro, ó. Nota que tem 2 cabinhos. Vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto alto, uma corrente. Do laçado, vou voltar aqui dentro, um ponto alto, uma corrente. Do laçado, aí entra aqui e vou colocando ponto alto, com uma distância de uma correntinha. E vou fazendo assim, até ficar no total de 13, contando com essas correntinhas iniciais que vale ponto. Adiantei aqui, ó, então ficou sobrando a pontinha do anel mágico, eu vim trabalhando todos os pontinhos em cima desse capim junto, ó. Então, aqui, contando com essas correntinhas iniciais que vale ponto, eu fiquei no total de 13 pontinhos aqui dentro. Aí, eu vou puxar o fiozinho por completo até o final, até fechar por completo aqui, até sumir esse espacinho. Ó, tá vendo, ó? Ficou bem fechadinho. Depois do último ponto, eu faço uma corrente e vou vir aqui, ó. Eu vou deixar uma correntinha de separação e vou vir na próxima e vou prender com um ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Tem uma de separação ali, ó, pra ficar bem certinho. Olha só. Aí, ele vai ficar, ó,
com 13 pontos altos e entre cada ponto alto tem uma distância de uma corrente. Vou entrar aqui nesse espaço de uma corrente com um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Faz a vez de um ponto alto. Vou entrar aqui no mesmo espacinho, um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 2 pontos. Uma corrente, dou laçada. Vou entrar aqui, ó, vocês vão observando bem certinho, ó. Pulo o ponto alto, venho no espaço de correntinha, vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. É dentro do espacinho, não é na corrente, tá, ó. Dentro do espacinho. 2 pontos altos, uma corrente, pulo o ponto alto e venho no espaço de correntinha, coloco 2 pontos altos. Uma corrente. Do laçado, ó, venho no próximo espaço de uma corrente e vou fazendo 2 pontos altos. Então, eu vou fazer assim, essa sequência. Em cada espacinho de uma corrente, vou adicionando 2 pontos altos. Então, eu vou fazer assim, até chegar aqui nesse último espacinho e eu volto com vocês. Voltei aqui para concluir o último grupinho com vocês, ó. Então, eu sempre dou uma espaçadinha com o dedo mesmo, para me localizar onde que tá o espaço de uma corrente, ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos. No último espacinho de correntinha da volta. Então, aqui, para conferir, vai ter 13 grupinhos de 2 pontos altos. Para encerrar a volta, vou fazer um ponto baixo, ó. Sem correntinha nenhuma. Vou vir sobre essa primeira corrente, vou entrar com a agulha, busco o fio. Fiquei com 2 alcinhas. Puxo tudo de uma vez, ó. Eu encerro a volta com um ponto baixo. Daqui mesmo eu subo 1, 2 correntes, que vai fazer a altura de um ponto alto, ó. Aqui, olhando daqui, ó, tem 3 correntes, tá? Porque é o ponto baixo encerrando, já subindo para a próxima volta. Então, ele já dá a altura de um ponto alto. Vou entrar aqui dentro, vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei com o primeiro grupinho da volta. Uma corrente. Vou voltar aqui, vou voltar não, ó. Vem no próximo espacinho de correntinha, vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, vou trabalhar novamente, ó, sempre nos intervalos de corrente. Grupinho de 3 pontos altos. Tá vendo, gente? Então, eu vou manter essa repetição por todo o espaço da volta. Onde tiver espacinho de corrente, eu vou colocar grupinho de 3 pontos. Adiantei por toda a volta, ó, e aqui também temos um total de 13 grupinhos de 3 pontos altos. Cada grupinho tá separado por uma corrente. Vou encerrar novamente a volta, ó, com um ponto baixo. Sem correntinha depois do último grupinho, eu venho aqui nessa primeira correntinha, ó. Venho na primeira correntinha e atravesso, busco o fio, ó. Fica com 2 alcinhas e puxo de uma vez. Um ponto baixo encerrando a volta, que dá a distância de uma corrente e já sobe para a próxima volta. Como ele já dá uma altura aqui, ó, de uma corrente, eu faço só mais 2 correntinhas para completar a altura de um ponto. Vou entrar aqui dentro com mais um ponto alto, ficando com um grupinho de 2 pontos. Faço uma correntinha de separação e vou voltar no mesmo espacinho, vou colocar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei aqui com o primeiro leque da carreira. Faço uma corrente, vou vir no espaço de corrente, vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha. Do laçado, vou voltar aqui, 2 pontos altos. Fiquei aqui com o segundo leque. Uma corrente, venho no próximo intervalo de corrente, vou fazer lequezinho. 2 pontos altos, uma corrente, vou voltar no mesmo espacinho e 2 pontos altos. Fiz aqui o meu próximo leque. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho, meu leque de 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente, volto no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, eu vou manter assim por toda a volta até o último espaço aqui de correntinha da carreira.
Ó, adiantei todos os leques da volta, ó, nós estamos na carreira de número 4, né? 1, 2, 3, 4. Finalizando a carreira de número 4 com um ponto baixo. Eu vou separar bem certinho, pra mim não misturar os pontos, ó. Eu venho certinho aqui na correntinha, porque se eu pegar aqui, ó, eu venho no próximo ponto. Então, eu venho, atravesso, ó, busco o fio e faço um ponto baixo. Então, sempre depois do último motivinho aqui, ó, que a gente termina a volta, eu não faço correntinha, só termino com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e vou entrar aqui dentro com mais 2 pontos altos. Fazendo o primeiro grupinho de 3 pontos da carreira. Uma corrente, vou vir aqui, ó, no espaço do leque, onde tem essa correntinha, vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, venho no próximo espacinho, ó, grupinho de 3 pontos. Uma corrente, dentro do leque, ó, tem um intervalo de corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, vem no espacinho, ó, aonde tiver intervalo de correntinha, eu vou adicionar grupinho de 3 pontos. Como a volta anterior nós fizemos leque, gente, então, ele abre bem a peça, porque os leques são aumento. Então, essa volta aqui, ela vai ficar com a impressão de querer embabadar mesmo, é normal, tá? Mas a gente já vai corrigir. Então, não se preocupem, não. Um grupinho de 3 pontos, uma corrente. Então, para cada intervalo onde tem correntinha, gente, vocês vão adicionar grupinho de 3 pontos. Tá joia? Então, eu vou... É sempre assim, ó, um dentro do leque e um fora. Um dentro do leque e um fora. Vou fazer assim por toda a volta. Quando eu chegar lá no final da carreira, nós estamos na carreira de número 5, eu volto aqui com vocês. Adiantei toda a minha volta fazendo os grupinhos, ó, ele fica bem sobrando pontinho. Mas a gente já vai corrigir, tá? Vem aqui, ó, vou encerrar normalmente, do jeito que eu já tô fazendo antes, ó. Vem aqui, faço um ponto baixo e subo pra próxima volta. Fazendo um ponto baixo. Vou subir 2 correntes da altura de um ponto alto. Vou entrar aqui dentro com mais 2 pontos altos. Formando o primeiro grupinho da carreira. Uma corrente, venho aqui no espacinho de uma corrente, vou fazer grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou fazer no próximo intervalinho, grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou vir no próximo intervalinho, grupinho de 3 pontos. Então, eu vou fazer assim por toda a volta, mantendo essa repetição, até esse último espaço de uma corrente. Adiantei toda a minha volta, vamos contar a volta que a gente tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos na carreira de número 6. Vamos para a próxima. Vou encerrar aqui, ó. Sempre para encerrar a volta, a gente sempre vai manter esse ponto baixo. Faço ponto baixo e vou subir 2 correntes. Vou voltar no mesmo espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente. Vem no próximo intervalo de corrente, vou fazer grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou vir no próximo intervalo de correntinha, vou fazer 3 pontos altos. Então, é repetição, gente, tudo que a gente fez nessa volta, a gente vai repetir aqui. Então, eu vou adiantar e vou voltar aqui com vocês. Olha só, gente, adiantei. Lembra que eu falei pra vocês, ó, que as carreiras vai corrigindo? Então, as carreiras de repetição que a gente foi mantendo aqui, que fez por 3 vezes, ela vai corrigindo a peça quando começa a sobrar ponto. Vem aqui, ó, e vou encerrar a volta com um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntes, vou voltar aqui dentro com um ponto alto. Fiz o meu primeiro grupinho de 2 pontos, uma corrente. Vou voltar no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Ficando com o primeiro leque da volta. Faço uma corrente, vou vir nesse espacinho, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho, 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma corrente, vou voltar aqui no espacinho, mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com o meu segundo leque. Então, entre um leque e outro, tem um grupinho de 3 pontos.
uma corrente. Agora, nesse espacinho, vou fazer grupinho de 3 pontos. 1, 2 e 3 ponto alto. Uma corrente. Nesse espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, vou voltar no mesmo espacinho, grupinho de 2 pontos. Formei novamente um leque. Então, nossa volta, gente, vai ser assim, ó. Uma vez é leque, outra vez é grupinho. 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 Então, vai intercalar. Um espacinho vai ter leque e no outro vai ser grupinho. Por toda a volta, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Nós estamos na carreira, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na carreira de número 8. Adiantei a minha carreira, mantendo sempre a mesma a repetição bem certinho, ó. Uma vez leque, outra vez grupinho, uma vez leque, e ó, finaliza a volta com o grupinho, dá bem certinho, ó. Que iniciou a volta com o leque. Vou vir aqui, ó. Como de costume, encerrar com ponto baixo na primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntes, vou voltar aqui dentro com 2 pontos altos. Uma correntinha, vou vir no espaço de corrente, grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho, grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho de corrente, ó, grupinho de 3 pontos. Aonde tiver espacinho de correntinha, eu vou adicionar um grupinho de 3 pontos. E entre cada grupinho, ó, sempre manter uma distância de uma corrente. Ó, cheguei dentro do leque, grupinho de 3 pontos. Então, vai ser assim por toda a volta, mantendo a carreira aqui toda de grupinho de 3 pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Nós estamos na carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na carreira de número 9. Olha só, gente, voltei aqui, ó, com a base já adiantada. A base não, perdão, gente, a carreira, né? Vou vir aqui, ó, pra encerrar como de costume com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, vou voltar aqui no mesmo espacinho, 2 pontos altos. 1 e 2. Uma corrente, vou vir no intervalo de corrente, grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho, grupinho de 3 pontos. Então, gente, eu vou fazer carreira de repetição, que é essa e a próxima, toda assim, só com esses grupinhos de 3 pontos, tá? Pra acertar a peça, porque entrou aumento, onde tem leque tem aumento. Então, como entrou aumento, começou a sobrar um pouquinho de ponto. Então, para ajustar, a gente vai fazendo essas carreiras de repetição. Então, eu vou fazer essa e a próxima e já volto aqui com vocês. Do mesmo jeito, tá bom? Ó, é repetição. Tudo que eu fiz aqui para iniciar, para encerrar a volta e os grupinhos de 3 pontos, vai ser feito por toda essa carreira e a próxima também. Adiantei as minhas voltas que eu falei para vocês. Então, ó, depois daquela carreira aqui tem o leque. Entre o leque eu tenho um grupinho, ó, tem uma repetição de 1, 2, 3 voltas só de grupinho de 3 pontos. Agora, para encerrar a carreira, peraí, gente. Voltando aqui, esperei o carro passar, barulho do carro. Então, para encerrar, como agora a gente vai trocar de cor, eu faço o seguinte, eu faço uma corrente, vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, ó, fica bem certinho a volta. 2 correntinhas, e aqui eu vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor. Tá certo, ó? Fiz aqui o meu corte, aí vocês podem arrematar a forma de costume de vocês. Então, eu já vou arrematar aqui tanto isso aqui, como o anel mágico já junto com vocês, ó. Puxo o fio por completo e vou caminhar por dentro os fiozinhos aqui, ó, até chegar aqui nesse espacinho de correntinha. Tá joia? Eu vou deixar aqui, porque depois eu faço isso aqui é um breve arremate. Eu faço aqui para depois trabalhar por cima, aí depois que eu termino o arremate. E aqui, ó, para não desmanchar a nossa peça, vamos arrematar já esse anel mágico, esse fiozinho. Então, vocês já têm costume de arrematar a peça, pode arrematar o jeito de costume de vocês.
Então, eu venho aqui sobre 2 pontinhos, pego 2 alcinhas, ó. Não pego o pontinho inteiro, mas as 2 alcinhas pro lado de trás. Vou buscar esse fio, passar aqui embaixo. Aí, eu fico com a alcinha, ó, eu puxo o fiozinho, faço como se eu quisesse fazer 2 correntinhas, ó. Aí, eu travei o fio do anel mágico. Vou puxar pra fazer o nozinho. Por completo, ó, fez o nozinho. Aí, eu divido esse fio, como ele é 6 cabos, eu divido 3 para cada lado. 3 cabinhos para cada lado. Vou procurar aqui a alcinha que tiver mais próxima pra... Aqui, ó. Pego 2 alcinhas. Puxo esses 3 cabinhos pra cá, que eu acho que só tem 2. Vai ficar 2 mesmo. Venho aqui, ó, e faço um nozinho. Não puxo com tanta força. E faço o segundo nozinho. Aí, aqui vocês podem dar um pingo de cola se quiser. Eu não vou dar o pingo de cola agora, não. Porque daí, ó, vocês podem pegar uma agulha, né, de... Como é que é o nome daquelas agulhas, gente? Esqueci o nome. Vocês podem ir caminhando por dentro os pontos, né, e colar a pontinha. É isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou depois fazer esses arremates no final, quando eu termino toda a peça. Então, vamos agora aqui pra troca de cor, né? Eu vou tá pegando o meu fio na cor bege. Peguei aqui o meu fio e vou tá amarrando. Eu sempre procuro tá amarrando onde tem a pontinha, pra facilitar depois o arremate. Então, eu vou tá amarrando bem aqui, ó. Vou pegar só a alcinha de trás. Vou passar o meu fio. Se vocês quiserem prender o fio na forma de costume de vocês, também pode, que dá certo. E vou dar um nozinho apenas, ó. E puxo bem firme, pra travar esse fio. Aí, eu pego dentro dessa alcinha aqui, ó, deixando essa alcinha pro lado de fora, sem trabalhar ela. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, no espaço de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Dou laçada. Vou vir aqui sobre esses pontos, vou caminhar ponto sobre ponto, mas pegando só a alcinha de trás. Então, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, ó, um ponto alto. Se vocês quiserem pegar as duas, aqui normal, trabalhar o ponto assim, ó, pode, tá? Que dá certo também. É só pra ficar assim, ó, com uma nervurinha assim, bem delicadinha. Vem aqui, eu pego só a alcinha de trás e faço um ponto alto. Cheguei aqui onde tem intervalo de uma corrente. Vou pegar aqui, ó, atravessar, deixo uma alcinha pra frente e faço ponto alto. Tá vendo, ó? Que a gente fez aqui no primeiro espacinho, ó, eu fiz aqui no espacinho de uma corrente. Então, por toda a volta, todos os espacinhos de uma corrente vai ter um ponto alto. E aqui a gente vai trabalhando ponto sobre ponto, ó. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Aí, eu vou sempre trabalhando ponto sobre ponto na carreira. E aonde tiver espaço de correntinha, eu pego também só na alcinha de trás. E aonde for ponto sobre ponto, ó, eu vou fazendo só na alcinha de trás. Por toda a minha volta. Tá bom, gente? Então, eu vou adiantar minha carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui. Opa! Voltei aqui pra fazer essa parte onde tem aquela... Como é que fala, gente, o nome? A gente, onde encerra a volta, ele fica com um ponto muito apertado por conta do nozinho, né? Então, eu faço assim, ó, pra deixar a alcinha pro lado de fora, eu pego ela aqui, ó, passo com a agulha e passo dentro do ponto, busco o fio. Aí, pra tirar, eu passo por dentro da alcinha aqui, ó, pra ficar tudo igual à volta. Tá bom, ó? Aí, eu venho sobre o próximo ponto, que deixa tá mais fácil, né, ó. E no próximo também. Pra ficar tudo igual aqui, ó, não ficar diferente, né? Porque senão a gente pega no pontinho, fica só um ponto ali, sem a alcinha, tá? Pegado só a de trás. É um pouquinho apertado, mas dá, ó. Consegui fazer. Vou vir aqui pra encerrar a volta com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, e encerramos aqui a nossa volta nesse fio bege.
Aí eu vou fazer 2 correntes e eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor novamente. Então, eu vou fazer o meu breve arremate também. Puxo o fio por completo, até chegar aqui no final. Aí, eu caminho um pouco com esse fio, um pouquinho pra frente, assim, ó. Aí, eu vou pegar o meu fio, que eu vou usar agora, que é o meu fio verde, é o folha, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, na lista de material. Peguei aqui o meu fio verde, e eu sempre dou preferência, gente, aonde ficou o cabinho aqui, ó, pra prender. Mas não altera, vocês podem estar prendendo aonde vocês preferirem na volta. Então, vamos lá. Peguei aqui o fio, aí eu vou pegar as 2 alcinhas, ó. Ó, o cabinho tá bem aqui. E vou puxar o fio pra amarrar ele, daí eu faço nozinho. Aí, vocês podem prender a forma de costume que vocês têm, que também vai dar certo. Prendi o fio pra não escorregar e vou subir uma corrente. Vou aproveitar e já vou esconder esse fio. Cadê ele aqui? Deixa eu voltar aqui o ponto, pra me aproveitar esse fio aqui, ó, pra esconder ele. Uma corrente, 2 e 3. Fiz as 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Puxa aqui pra esticar. Agora, eu vou fazer mais 2 de separação. 1 e 2. Fiquei aqui com 2 correntinhas de separação. Então, no total, nós subimos aqui 5 correntes. Do laçado, vou voltar no mesmo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com um ponto V. Dou laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, vou vir no terceiro, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, dou laçada, vou voltar aqui nesse mesmo pontinho, um ponto alto. Fiquei com o meu segundo ponto V. Dou laçada, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou laçada, vou vir nesse ponto, um ponto alto. Dou laçada, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, vou voltar no mesmo pontinho, um ponto alto. Tá bom, gente? Então, eu vou manter essa sequência por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Adiantei toda a minha volta, fazendo todos os pontos V. Eu contei aqui, deu um total de 52 pontos V na volta. Vou contar aqui 1, 2, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer 2 correntes e cortar o meu fio para trocar de cor novamente. Vou puxar por completo. Agora, eu vou virar aqui a peça e vou caminhar aqui com esse fio nesse espaço de correntinha para facilitar meus arremates final aqui. Ó, trouxe aqui o fio para o espaço de correntinha. Agora, eu vou pegar a minha próxima cor. Peguei aqui o meu fio merlot e eu vou tá prendendo onde que tá aqui o nozinho do arremate. Aqui, ó. Vou tá prendendo aqui. Aí, eu vou amarrar, mas vocês podem escolher qualquer posição do ponto V. Vou tá passando com o meu fio aqui dentro pra amarrar ele aqui. Aí, vocês podem prender a forma de costume também que dá certo. Fiz o meu primeiro nozinho, aí eu vou subir 1, 2 correntes. Vou voltar aqui dentro com mais um ponto alto sem fechar tudo, ó. E vou vir aqui no mesmo espacinho e faço um ponto alto sem fechar. Agora, eu fecho tudo de uma vez. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Dou laçada, vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto alto sem fechar tudo. Vou entrar aqui também, ó, um ponto alto sem fechar tudo novamente. E vou fazer mais um. Faço um ponto alto sem fechar, ó. Fiquei com 4 alcinhas. Puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui no espacinho, vou fazer um ponto alto sem fechar. Vou vir aqui, um ponto alto sem fechar e mais um ponto alto sem fechar tudo. Ó, fiquei com 4 alcinhas, fecho tudo de uma vez. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, essa questão da quantidade de pontos,
vocês podem variar conforme o seu ponto. Se aí, na sua tensão de ponto ficar repuxando, pode fazer com um pontinho a mais que não altera, tá bom? Então, eu vou seguir sequência fazendo essa mesma orientação que eu passei aqui pra vocês. E entre cada tulipa, eu vou ter essa distância de 3 correntinhas. Vem aqui, ó, no próximo espacinho, ó, um ponto alto sem terminar, um ponto alto sem terminar e um ponto alto sem terminar. Puxo tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntes. Viu, gente, que é só repetição? Então, eu vou manter essa orientação por toda a volta. Quando eu chegar aqui na última tulipa, eu volto com vocês. Olha só, gente, adiantei toda a volta. Eu vou desmanchar aqui para encerrar junto com vocês, ó. Então, eu fiz a minha última tulipinha aqui no último ponto V. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes apenas, ó. 2 correntes, vou vir aqui, ó, sobre essa tulipinha, vou fazer um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Aí, por que que eu faço 2 correntes, gente? Pra ficar com um espacinho meio parecido um com o outro. Mas se vocês quiserem fazer com 3, pode também, ó. Vamos fazer com 3, ó. 1, 2, 3. Vem aqui e faça um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e corta o fio, tá bom, ó? Dá na mesma, é que eu às vezes faço com 2, faço com 3 aqui, vai variando muito. Então, vamos agora aqui arrematar o fiozinho. Eu faço de costume, se vocês não quiserem fazer assim, não precisa. Vou caminhar aqui com essa pontinha até esse espaço aqui onde tem as correntes. Pra quando eu for trabalhar, já vai trabalhar em cima desse fiozinho que ajuda aqui o arremate final. Aqui um monte de fio, né? Que depois ainda eu colo essas pontas, gente. Por isso que eu não corto elas ainda. Então, vamos aqui, ó. Ó, essa volta aqui, gente, ela não fica muito esticada, mas também não fica sobrando ponto. Ela fica muito certa mesmo. Mais um pouco ela repuxa, tá? Daí, mas só que deu a contagem certinha aqui. Então, agora eu vou pegar o meu fio na cor bege e vou tá amarrando no espaço aqui onde tem o meu arremate, ó, que tem essa pontinha. Mas vocês podem estar procurando qualquer espaço aqui onde tem a correntinha entre as tulipas. Vou entrar aqui dentro e vou amarrar meu fio. Amarrei, ó, e agora eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Dou laçada, vou voltar aqui com mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Fiquei com 3 pontos altos, vou fazer um ponto sobre a tulipa. Fiquei assim, vou repetir, ó, aonde tiver espaço de corrente, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. E em cima da tulipa, eu vou fazer um ponto alto apenas. Tá vendo? Vou repetir novamente, ó. Nos espaços de corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dou laçada em cima aqui da tulipinha, eu faço um ponto alto. Tá bom, gente? Então, vou manter essa sequência até o último espaço de correntinha. Pessoal, adiantei toda a minha volta com a mesma orientação que eu passei pra vocês, ó. Sobre a última... Deixa eu fazer de novo, que esse ponto ficou feio. Vou fazer aqui sobre essa tulipa um ponto alto. Vim mantendo a mesma quantidade de pontos, tá? Para cada espaço de correntinha, 3 pontos. E em cima de cada tulipa, um ponto alto. Vou vir sobre essa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra gente encerrar a volta. Agora, nós vamos começar a nossa volta aqui do bico de acabamento. Então, eu vou subir uma correntinha para fazer a altura de um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3 de base, vou vir no de número 4, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos de base, vem no terceiro. Fiz aqui o meu primeiro motivo do bico de acabamento. Vou começar a repetir agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3 de base, venho no ponto de número 4, ó. 1, 2, 3, no ponto de número 4, um ponto baixo. 1, 2, 3.
Agora eu vou fazer as alcinhas menores. Pulo 2 de base, vem no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 2 de base, vem no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos de base, vem no terceiro, um ponto baixo. Repetir mais um motivo do bico de acabamento. Para o bico de acabamento dar certo, tem que sempre ter uma alcinha menor e 3 menores, ó, do mesmo jeito que eu fiz no início, ó. Uma maior e 3 menores, uma maior e 3 menores. E vou fazer assim por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, voltei aqui com vocês, ó, a nossa volta deu bem certinho, ó. Fiz uma alcinha maior, 2 menores e vou finalizar a última com vocês, ó. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, vou vir naquela primeira correntinha onde a gente deu início para fazer a vez de ponto baixo. Eu vou prender com um ponto baixíssimo nela para encerrar a volta. E fica bem certinho. Olha só, gente, vou dar uma dica para vocês. Se vocês fizeram aí, e acaso vocês às vezes pularam, fizeram pontinha a mais, chegou aqui, deu diferença, a gente é só fazer adaptação, tá bom? Não precisa ficar preocupados, não, achando que não deu certo. Esse bico aqui, ele é bem simples, é que nessa volta deu certo de não precisar de fazer adaptação, mas quando precisa, eu faço adaptação, e eu vou ensinar aqui, ó. Chegou no final, faltou ponto para completar o motivo, porque o motivo ele é assim, ó, uma alcinha maior, né, e 3 menores. Aí, se faltou aqui, ó, um motivo, né, uma alcinha, ó, então vocês vão contar 1, 2 e terceiro. Então, faltou 3 pontos altos. Vocês vão desmanchar 3 alcinhas dessa, e ao invés de pular 3 pontos de base, vocês vão pular 2. Que daí vocês vão ganhar ponto, daí vocês vão fazer essa adaptação em 3 alcinhas maiores. Vamos supor que você fez o motivo e aqui depois do terceiro ainda sobrou uns 3 pontos. Você desmancha 3 alcinhas dessa e ao invés de pular 3 pontos de base, vocês vão pular 4 pontos e vai prender no de número 5. Tá bom, gente? Então é bem tranquilo mesmo para fazer a adaptação. Não precisa se preocupar com contagem de ponto, caso vocês talvez aí tá fazendo, né, e chegou aqui, olha a câmera tentando dar zoom, enquadrar aqui, gente, ela fica fazendo esse, como fala, vai e volta, tá? Então, talvez vocês estão fazendo aí a volta e viu que essa volta precisa de mais ponto ou de menos ponto, é só fazer mais pontinho e ajustar a sua volta e depois vir fazer a adaptação, que aqui é bem tranquilo. Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso bico de acabamento, que é só essa volta aqui que precisa de adaptação para acertar, mas no nosso trabalhinho não precisou. Viu só que deu certinho? Aí, vamos entrar aqui dentro dessa alcinha maior com um ponto baixíssimo e eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu vou entrar aqui dentro com mais 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos, então contando com as correntinhas, tem que ficar no total de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 pontos. Vou vir aqui na primeira alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vem na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vem na próxima alcinha, um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou entrar aqui na alcinha maior, vou repetir 9 pontos altos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui meus 9 pontos. Vou vir aqui nessa alcinha, vou fazer um ponto baixo. Tá vendo, ó? Então, entre um motivo e outro, eu tenho uma distância de 2 alcinhas, ó. Então, vamos fazer aqui, repetir aqui essas alcinhas. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui nessa alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes,
Vou vir na próxima alcinha um ponto baixo. Já cheguei na outra alcinha, que ela é a alcinha maior. Então, aqui dentro eu repito 9 pontos altos. Então, é repetição, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui os 9 pontos, vem na próxima alcinha um ponto baixo. E vou repetir, gente, é repetição por toda a volta. Mantendo essa mesma orientação, vai dar certinho até o final. Porque o nosso motivo aqui do bico, como eu disse aqui na primeira volta, ele tem que ficar bem certinho. Com 3 alcinhas menores e uma maior, porque sempre vai ficar assim, ó. Ó, o motivo aqui com 9 pontos, 2 alcinhas, 9 pontos, 2 alcinhas, 9 pontos, 2 alcinhas, e vai ser assim por toda a volta, até chegar aqui no finalzinho. Olha só, pessoal, adiantei toda a minha volta, mantendo a mesma orientação que eu passei pra vocês. Chegando aqui no final da volta, ó, ficou certinho, ó, 2 alcinhas, e eu vou vir aqui na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui mesmo onde eu parei, eu vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. 3 vai ser de altura de ponto e uma de separação. Dou laçada no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. E eu vou fazendo assim para cada pontinho de base, ó, eu vou subindo um ponto alto. E entre cada ponto eu tenho a distância de uma correntinha de separação. Então, se eu tenho 9 pontos aqui na carreira anterior, é que eu também vou ter 9 pontos, só que entre cada pontinho eu tenho uma distância de uma correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 pontos. Vou vir nessa primeira alcinha, vou prender o motivo com um ponto baixo, ó. E vai ficar assim. Vou fazer agora uma alcinha. 1, 2, 3, vou vir aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, agora nessa volta, nós temos apenas uma alcinha. Vou dar laçada na agulha aqui, ó, e vou vir sobre o primeiro ponto desse motivo de 9 pontos, ó. Sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto e uma corrente. Aí, gente, aqui vai ficar repetição, ó, de ponto sobre ponto, com um intervalo de uma correntinha entre cada ponto. Ó, tá vendo? É só ir seguindo ponto sobre ponto, ó. Vem aqui, subo um ponto alto, uma corrente. Vem aqui no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui, ó, no último ponto, não faz mais correntinha. Vem aqui nessa alcinha e faça um ponto baixo. Fica assim, vou fazer 1, 2, 3 correntes, bem na próxima alcinha um ponto baixo. E agora é repetição, ó, porque eu cheguei no próximo motivo de 9 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou manter essa repetição do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Entre um motivo e outro tem a distância de uma alcinha. Eu vou fazer essa repetição até chegar aqui no final e já volto. Pessoal, adiantei toda a minha volta, ó, e vou finalizar a carreira aqui junto com vocês. Já até cortei meu fio, mas é bem simples, ó. Chegando aqui, ó, vocês vão contar uma corrente, que é essa de separação. Na segunda, vai prender com ponto baixíssimo. Eu faço 2 correntinhas e corto o fio. Tá joia? Agora, eu vou pegar o mesmo fio que eu utilizei aqui na base, que é o rosa chá. Peguei aqui o meu fio rosa chá e vou tá prendendo com um ponto baixo. Ponto baixo não, perdão, gente. Vou tá prendendo com a laçadinha inicial aqui na agulha, ó. Pra você que nunca fez, ó, eu faço assim uma laçadinha, passo aqui o fiozinho, ó, e puxo, tá bom? Esse aqui é o meu jeito de fazer. Agora, vocês que já têm costume, pode fazer o jeito que vocês já têm hábito de prender o fio na agulha. Agora, eu vou tá fazendo aqui, ó, um ponto baixo, bem aqui nessa alcinha. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, dou laçada na agulha,
Vou vir aqui sobre esse primeiro ponto, ó, que é aquelas correntinhas, ó, eu vou vir por de trás, ó. A agulha tá aqui, ó, com a laçadinha. Vou vir aqui, eu vou fazer bem devagarzinho, ó. Vou atravessar o fio lá pra trás. Agulha, perdão. Vou buscar o fio e vem trazendo, ó. Aí eu viro aqui, ó. Passei o ponto alto pra mim fazer aqui ele pra trás. Vou subir uma. Opa, ficou errado aqui. Dou laçada, vou vir sobre esse ponto, busco o fio. Tá vendo, ó? Busquei o fio, tiro duas e tiro duas. Aí agora deu certo. É um ponto alto. Uma corrente. Vou abraçar agora esse ponto aqui, ó, sempre pegando por detrás, ó. Busco aqui, busquei o fio, vou levar ele lá pra trás. Opa, levei errado aqui, ó. Tá vendo? Trouxe ele aqui pra trás. Aí eu faço ponto alto normal, ó. Uma corrente. Deixa eu fazer assim, que eu acho que é melhor pra ver, né, ó. Ó, busco o fio e trago ele aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu viro assim, ó. E faço ponto alto. Tá vendo? É bem simples e eu vou fazendo por cada ponto, ó. Cada ponto alto que tem aqui, eu vou fazendo. Tá vendo, ó? É como se eu estivesse fazendo ponto alto sobre ponto de base. A diferença é que eu tô fazendo pelo lado de trás da peça, ó. Lado de trás dos pontos. Ó. E eu faço até sobre o último ponto alto. Ele vai ficar todo assim, ó. Tá bom, gente? Olha só como é que ficou. Nós temos aqui uma sequência de 9 pontos, separados por uma corrente. Vou vir sobre essa única alcinha, eu faço um ponto baixo. Dou laçada. Vou repetir tudo que eu fiz ali no início com vocês, vou repetir, ó. Dou laçada, vou vir no primeiro pontinho, ó. Fazer assim, ó, pra vocês verem bem certinho. Viro a agulha. E faço um ponto alto. Uma corrente, ó. E faço um ponto alto. E é assim por todo motivo aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer um pouco mais devagar, né? Olha só. É só ir fazendo pontinho alto, pegando assim, que daí vai ficar esse detalhe bem bonito na peça. Olha só. Olha que lindo que fica, gente. Fica bem bonito mesmo. Então, eu vou manter essa orientação até o final da volta, ó. Depois que termina aqui o motivo de pontos, ó, sem corrente, eu venho aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Tá joia? Então, eu vou manter essa orientação até aqui onde eu dei início com vocês. Adiantei toda a minha volta, ó, fazendo a mesma orientação que eu falei pra vocês. Chegando aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo onde a gente deu início, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui nas duas alcinhas pra não ficar esgarçado. Ó. Agora eu vou vir aqui, ó, dentro desse espaço de correntinha. Não, perdão, gente. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma laçada na agulha e vou vir aqui, ó. Sabe onde que tá esse ponto baixo? Eu vou vir aqui embaixo, vou subir um ponto alto. Opa. Vou fazer de novo, que escapou o fio, fica ruim. Ó, dou laçada, vou vir aqui, ó, nessa direção de tá o ponto baixo, ó. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Tiro duas e tiro duas. Aí, fiz um ponto alto que ficou em relevo. Vou vir aqui nesse primeiro espaço onde tem uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no ponto baixo, ó. Fazer um ponto baixo sobre ele, ó. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três. Abraço o ponto baixo aqui, ó, com um ponto baixo nele, ó. E vou fazendo assim, isso aqui é o jeito que eu faço o picô, tá bom? Se vocês quiserem fazer o jeito de costume de vocês, pode fazer. Vem aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes.
Vou vir aqui nesse ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Ó, agora eu fiz uma sequência de 3 pontos baixos, vou fazer aqui, ó, nesse espacinho, um ponto baixo com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir nesse ponto baixo, vou abraçar ele assim, ó, e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo, ó, tá vendo? Vou novamente fazer agora uma sequência de 3 picô menor. Vou vir aqui um espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3. Faço aqui um ponto baixo também. É bem simples. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, ó. Ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. E ficou assim, ó, uma sequência de 3 picô menor, um maior e 3 menores. Cheguei aqui no último espacinho, eu faço um ponto baixo sozinho. E ele vai ficar assim. Agora eu vou fazer o ponto alto em relevo, ó. Faço uma laçadinha e vou vir aqui, é só você seguir, ó, tem um ponto baixo na mesma direção, ó. Ele fica naquela carreira onde tem 2 alcinhas. Tô dou laçada, venho aqui e abraço ele por trás assim, ó. E subo um ponto alto. Aí, fica um ponto alto em relevo aqui, ó. Tá jóia, gente? Olha só que lindo que fica. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espaço de corrente, vou começar a repetição dos picô. Um ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Novamente, ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o picô maior. Um ponto baixo aqui, é sempre assim, ó. Fez os 3 picô, agora é o maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e faço um ponto baixo. Fiz o picô maior, agora vou fazer uma sequência de picô menor. Ponto baixo, 3 correntes. E ponto baixo no mesmo ponto. Ponto baixo, 3 correntes. Volta aqui, um ponto baixo. Ponto baixo. E 3 correntes. E ponto baixo. Agora, aqui nesse último espacinho, um ponto baixo sozinho, sem picô. Olha só que lindeza que tá ficando, ó. Com um picôzinho maior. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Dou laçada, vou vir aqui nesse ponto baixo que tá nessa direção e vou fazer assim, ó. Entro com a agulha de trás, busco o fio e subo 2 e subo 2. Tá vendo, gente, o ponto alto em relevo, como que ele dá um detalhe bem bonito na peça? Fica bem lindo. Vem direto aqui, ó, no espaço de correntinha e começa a repetição. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Vem aqui, faço um ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Vai fazer o picô maior, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta aqui, um ponto baixo. Tá vendo, gente? É bem simples a repetição. Se vocês não quiserem fazer com esse ponto alto aqui, ó, vocês podem fazer aqui, ó, com um ponto baixo. Quer ver? Deixa eu fazer pra vocês verem que dá pra fazer. Fica bem simples também, fica bem lindo. Não fica com esse ponto alto ali em relevo, né? Mas dá pra fazer também de outra forma. Eu fiz aqui as sequências dos 3 picôs, né, de 3 correntes e o ponto baixo. Chegando aqui onde é o ponto baixo, é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Tá vendo? Aí não fica com o ponto alto em relevo. Ou também vocês podem fazer o seguinte, não fazer o picô maior e fazer sobre todos os espaços até o último aqui, ó, aonde eu não coloco picô,
pode fazer com picô, daí é só não fazer esse maior aqui com 6 correntes. Daí vai ficar tudo bem redondinho, só não vai ter esse maior, tá bom? Daí fica a escolha de vocês. Aqui nessa peça, eu tô fazendo assim nesse modelo, dou laçada, venho aqui nesse ponto baixo e subo um ponto alto. Pra ficar esse detalhe aqui, ó, de um ponto puxadinho aqui, ó, tá bom? É relevo. Então, eu vou adiantar toda a minha volta. Quando eu chegar aqui onde eu dei início, eu volto com vocês. Pessoal, adiantei sobre toda a minha volta a mesma orientação que eu passei pra vocês, tá? Ó, fiz o último ponto baixo e naquele ponto alto em relevo que a gente iniciou, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo sobre ele, ó. Encerrando a volta. Daí, eu faço 2 correntes, corto o meu fio. E aí, pode arrematar de costume. Eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço meu pré-arremate aqui. Pra vocês terem uma noção de como que pode ser feito. Mas vocês podem fazer o de vocês, tá bom, gente? Não altera, não. Então, eu venho aqui, ó. Puxo por completo. Até fazer o nó aqui, ó. Por completo. E aqui tem um cabinho também que eu puxo pra fazer o nozinho por completo. E aqui tem outro cabinho. Aí, eu vou amarrar essas pontinhas. Daí, eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais pra baixo. Caminhar aqui, deixa eu achar outra alcinha. Pego uma alcinha, trago a pontinha pra cá. Aí, eu dou 2 nozinhos. 1 e 2. Dei um nozinho, agora eu vou pegar essa ponta aqui, vou trazer um pouquinho pra cá. E vou amarrar agora com essa aqui, ó. 1 e 2. Ó, tá vendo? Aí, eu dou um pingo de cola aqui e dou o terceiro nozinho pra ficar bem preso. Nessas outras aqui, ó, eu faço a mesma coisa. Dou um nozinho, um pinguinho de cola, dou mais outro nozinho, corto o fio. Novamente, dou um nozinho aqui, sem puxar tudo, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Só pra prender os 2 fios. Daí, eu dou um pingo de cola, dou outro nozinho e corto o fio. Vou fazendo assim até terminar todos os meus arremates. Então, vou finalizar a peça para mostrar o resultado para vocês. Olha só a lindeza que ficou, gente. Olha o resultado da peça. E tá aqui ela finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.